Boa noite, meus amigos e irmãos. Estamos nesse domingo especial, chegando aqui, começando a nossa transmissão online. Hoje é um dia especial, hoje é Dia dos Pais, uma grande oportunidade de reconhecer e entender esse papel tão importante. Espero que todos os pais com suas famílias que estão nos assistindo possam ter tido um dia poderoso, grandioso, especial, muito bem tratados hoje. Espero que tenham comido algo gostoso, que tenham passado um tempo especial com a família, e todos aqueles que podem ter essa oportunidade possam ter aproveitado bem esse dia de hoje. Agora estamos aqui reunidos, para esse culto online, todos que estão nos acompanhando ao vivo aí nesse horário. E é uma alegria receber todos vocês mais uma vez, mais um culto, mais uma transmissão daqui da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora. E estamos felizes com a sua presença, com a sua participação. Você que é de casa, você que é daqui da igreja, você que é da cidade e você que é de outro local que está nos acompanhando e já vem nos acompanhando há algum tempo. Sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande para todos nós termos você com a gente participando. Espero que esses momentos que teremos aqui, cada reflexão que teremos, seja útil para a sua vida. É um tema muito importante e especial que eu quero abordar hoje, nessa noite. Mas antes disso, nós precisamos nos preparar. Hoje é um dia especial, nós vamos ter daqui a pouco uma música, vamos louvar a Deus como de costume. Depois teremos algo especial logo após a música, então peço que você fique atento, vai se preparando aí, chama todo mundo para participar, para se acomodar aí perto aí da televisão, não sei onde você está assistindo, mas vamos nos preparar que Deus tem coisas grandes para nós, amém? Vamos buscar então a Deus, vamos ouvir uma música e louvar, engrandecer a Ele, que Ele merece. Ele é nosso grande Deus, poderoso, Salvador, Senhor, sustentador de todas as coisas. E vamos honrar a Ele com uma música. Daqui a pouco a gente está de volta. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor,
Amém. Maravilha. Antes da gente continuar, eu quero lembrar só algumas coisas aqui. Primeiramente, quero lembrar que na próxima quarta-feira teremos o nosso culto aqui online às 19h30. Fique atento e vamos meditar na palavra. Nosso momento de meio de semana, de dar uma recarregada nas nossas baterias, reafirmar algumas convicções, algumas coisas, e para a gente continuar seguindo em frente. E também na sexta-feira teremos um novo encontro de jovens e adolescentes. Na quarta eu dou o passo maiores informações, mas sempre tem sido feito às 19h30 de toda sexta-feira através do Google Meet, onde a gente fornece o link para acesso para essa reunião virtual na nossa página no Facebook, poucos minutos antes de começar, ok? Então você fica atento às nossas redes sociais, tá aí na tela. Se você ainda não segue a gente no Facebook, segue a nossa página lá, curte. Se não segue a gente no Instagram, segue lá também. E que você, ainda que não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva aí, marque o sininho para receber todas as notificações. E toda vez que a gente mandar material novo, mensagens, reflexões, você possa ser notificado e poder assistir, não perder nada, ok? Então não esquece disso. E outra coisa, vai curtindo, compartilhando todas essas mensagens para que outras pessoas sejam edificadas. Essa de hoje principalmente é um tema muito importante sobre a paternidade original. Então não perca a oportunidade desde já. Você está no Facebook, clique em compartilhar, copia o link aí, compartilha no seu WhatsApp. A mesma coisa no YouTube, copia o link, manda para os seus amigos. Você que está no Instagram, manda pelo aviãozinho aí para várias pessoas. E é muito importante ter isso feito, né? Para que várias pessoas possam conhecer ainda mais da palavra. E outra coisa, logo estaremos dando notícias sobre a nossa volta gradual das atividades presenciais. Temos nos preparado o máximo possível para isso e estamos treinando vários irmãos para nos ajudar a manipular os equipamentos, né, de transmissão, e aí a gente vai voltar a fazer tudo 100% ao vivo para quem estiver aqui, para aqueles que vão acompanhar pela internet mesmo. Então vai orando por isso, vai orando, temos vários irmãos envolvidos nisso. Esteja também orando uns pelos outros. Temos alguns irmãos passando por algumas questões de saúde, precisando do seu apoio em oração, e que você possa se empenhar nisso. Ore uns pelos outros para que Deus dê vitória em todas as lutas que cada um tem enfrentado. Amém? Então agora é um momento especial, há uma homenagem preparada para os pais, e aumenta o volume aí, preste atenção. Temos uma homenagem muito especial para os pais daqui da nossa igreja, e que Deus abençoe e que você possa ficar feliz com aquilo que foi preparado, seja edificado aí também. Daqui a pouco a gente volta com a mensagem. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos
Hoje é o Dia dos Pais. Queria dizer pro meu pai que eu amo muito. Ele é legal, honesto e carinhoso e me ama muito. Queria dizer que para ele que Deus abençoasse ele. Muitos felizes Dia dos Pais, pai. O nome do meu pai é João e eu gosto muito dele porque ele é amoroso, inteligente, servo de Deus. Pai, te amo. Beijo. O meu papai é muito legal, ele é muito trabalhador. Eu gosto muito que ele brinca comigo de jogo da memória, de frase da Disney, de jogo da pizza. Eu também gosto que ele, quando ele brinca de futebol comigo, um coração e um beijo. Pai, a gente admira muito, nós te amamos. Pai, eu te amo muito. Eu admiro meu pai porque ele é amigo, trabalhador e muitas outras coisas. Beijo, pai, te amo. Quais que são as qualidades do papai que você mais gosta? Ele é inteligente, gente boa, meu amigo, muito amigo, sabe dirigir direitinho, é bem forte e é muito meu amigo. Eu espero que ele tenha um futuro bom, que ele estiver pelinho. E só. O papai é alto, moreno, forte e embaçador. Ele também, ele é muito especial. Eu amo o papai. Ele é mais embaçado do que tudo. Eu gosto do meu pai porque ele brinca comigo e ele faz muitas coisas boas comigo e eu amo ele. Falar do papai é mais do que especial, é mágico. Se eu precisar dele, ele sempre está aqui. Ele é um amigo, ele é mais do que um pai para mim, ele é um super-herói. Se eu precisar, ele está comigo, mesmo quando eu estou meio chata, ele ainda tenta me fazer ser uma pessoa melhor. Quando eu estou triste, ele vem me consolar. Pra mim, ele é o melhor pai do mundo. Não existe outro pai melhor. Amém. Que coisa boa, hein? Receber uma homenagem dessa nesse dia especial é tudo muito importante, simbólico e profundo, né? Então espero que os pais aí tenham já se preparado, estejam prontos para agora ouvir a mensagem. Não só os pais, mas todos. É muito importante que você pare tudo agora, foque na mensagem e que Deus possa falar com a gente. Então vamos ter uma oração antes da nossa reflexão, da nossa mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por esse dia especial, por podermos nos reunir em família, para estarmos juntos aqui, compreendendo a Tua vontade, compreendendo os Teus conceitos sobre paternidade. O Senhor abençoe cada família que está assistindo, todos os pais, todas as mães, os filhos, todos aqueles que estão reunidos para entender mais de Ti. Que o Senhor abençoe, me dê condições de transmitir a Tua palavra de forma clara, simples e que seja bem entendido. E agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar um pouco sobre paternidade original. Paternidade original é o tema nosso dessa noite. Então, e nesse Dia dos Pais, né, é momento da gente reconhecer a importância da figura do pai na formação emocional, espiritual, né, intelectual de todas as pessoas. E cada um tem uma história em relação a seus pais, né? Alguns vieram de famílias que conseguiram herdar e manter uma boa estrutura,
onde pai e mãe foram presentes e bem constantes em todas as épocas e etapas da formação da família. Talvez você venha de um lar assim, onde você teve um pai presente, uma mãe presente, cada um exercendo corretamente o seu papel, e você foi formado dessa maneira, de uma forma mais estruturada. Outros nem tanto, outros tiveram breve tempo a figura do pai por perto, e viveram pouco tempo numa circunstância que a gente poderia dizer a mais adequada, né, para uma família. Outros nunca vivenciaram essa situação, desde sempre, desde que se entendem por gente, não viveram numa estrutura comum, ou uma estrutura básica familiar, como a gente entende, pai e mãe, cada um exercendo o seu papel dentro de casa. Cada um tem as suas histórias, cada um tem o seu histórico familiar, o seu histórico aí. Alguns ainda têm o seu pai vivo, outros não. Mas todas essas histórias hoje fazem parte de capítulos de quem você é, de quem nós somos. Nós temos bagagem em relação a essas coisas, com todos os benefícios e com todas as dores que isso traz, né, em relação às nossas vidas. O meu pai morreu quando foi no Dia dos Namorados do ano de 2001, já fizeram 19 anos, né? Ele morreu aqui em Juiz de Fora, no Hospital Asconcer, né? Foi um período bem difícil e eu vivi pouco com ele, na verdade, né? Minha mãe, eles se separaram, meus pais se separaram quando eu ainda era criança, e eu tive poucas oportunidades de conviver mesmo com meu pai, a não ser no períodos de férias, né? Que eu passava as férias com ele. E fazia algumas coisas que eu nunca tive muita habilidade prática. Meu pai era um exímio pescador, gostava de passar horas na beirada do rio pescando, e às vezes eu limpava os peixes, que eu não tinha muita habilidade para pescar, nem para limpar peixe na verdade, mas era um momento que a gente tinha junto e era bem interessante. Então, hoje em dia existe muito sendo dito sobre ser pai, né? E eu vi uma frase interessante essa semana, que é o seguinte, que o conceito e referência de pai para o cristão está na Bíblia e não está em comerciais. Esse é o momento onde as marcas, as grandes marcas, tentam de alguma maneira falar ou mostrar um conceito de pai, né? Mas o conceito básico, o conceito real, puro de paternidade original se encontra na Bíblia, principalmente para nós cristãos, para todos, mas para nós que queremos obedecer a Deus, esses conceitos estão arraigados e claros ali na própria palavra de Deus. E eu quero refletir um pouco sobre esse conceito de paternidade original. Eu não tenho condições de explanar isso exaustivamente, né? Mas eu quero que a gente pense em alguns pontos principais. Muitos de nós não conseguimos entender certos conceitos bíblicos, ou temos dificuldade de entender, principalmente o conceito de Deus como Pai. Porque a nossa realidade ou as nossas experiências de vida formaram em nós, ou nos formaram de uma maneira diferente do que os princípios bíblicos mostram ou falam. E nós somos formados muitas vezes pelas nossas experiências, e essas experiências tornam-se muitas vezes nossas convicções, e muitas vezes a gente não quer repetir certos padrões de comportamento que nós vimos ou vivenciamos da nossa família, mas inconscientemente a gente acaba repetindo muito desses padrões e conceitos, né? Uma coisa interessante é que nós brasileiros nunca vivemos, pelo menos na nossa geração aqui, uma monarquia, né? Ou seja, um rei. Viver de acordo com o governo de um rei. Então o conceito de reino de Deus para nós ele é um pouco subjetivo, porque a gente não sabe na prática o que é ter um rei, né? Mas se você perguntar para um cidadão inglês, né, do Reino Unido, lá da Inglaterra, qual que é o conceito de viver debaixo de um governo
monarca, né, de uma monarquia, de ter um rei, ter uma rainha, ele vai te explicar e vai entender muito melhor do que nós o conceito de reino de Deus, porque ele já vive um conceito de monarquia, coisa que nós não fazemos ideia, né? E da mesma forma, o conceito de paternidade original, ele é muito subjetivo para muitos de nós, porque nós somos frutos, na maioria das vezes, de famílias que não conseguiram se desenvolver dentro dos conceitos bíblicos para que a gente pudesse entender realmente Deus como Pai. E por isso milhões de pessoas não fazem ideia de como compreender a paternidade de Deus, ou não entendem Deus como Pai. Tem dificuldade de aceitar esse fato, mas entendem Deus de uma outra maneira, entendem Deus como se Deus fosse um velho ranzinza, sabe aqueles velhos ranzinza, cheio de mania e que pune todo mundo que pisa no seu gramado de forma errada, né? Você já pensou a Deus desse jeito? Então tem muita gente que entende Deus desse jeito, mas Deus não é assim, né? E algumas pessoas começam a ter uma pequena ideia real da paternidade de Deus quando elas próprias se tornam pais. Quando algumas mulheres se tornam mães, homens se tornam pais, eles começam a ter uma pequena noção do que é amar um filho, né? E passam a ter ideia de como se dispõe a fazer tudo para cuidar e trazer para perto aquela pessoa tão contraditória que faz tudo tão diferente do que ela quer e imagina. E Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, né, fala que Gênesis 1, 31 fala que tudo que Deus criou era muito bom, ou seja, a perfeição em toda a sua plenitude residia no Jardim do Éden, onde tudo acontecia de forma perfeita, né? Todo o contexto ali era perfeito, todos os relacionamentos eram perfeitos, o relacionamento entre Deus e o homem era perfeito, o relacionamento entre Adão e Eva, o relacionamento conjugal era perfeito, o relacionamento entre Adão, Eva, Caim e Abel era perfeito, os seus filhos, tudo ali era perfeito. Ou seja, existia ali o que a Bíblia chama de shalom, né? A paz. Todos os relacionamentos são plenamente estabelecidos de forma pacífica e perfeita e totalmente plena. Então existia ali perfeição em todas as coisas, tanto no relacionamento de Deus com o homem, quanto o relacionamento com o homem, com todos os outros seres em que ele habitava, relacionamento perfeito entre o homem e a própria criação. Só que quando chega no capítulo 3 de Gênesis, existe um desajuste trazido pela desobediência, pelo pecado. Esse desajuste, né, ocorreu e gerou caos e houve um desajuste total em todos os relacionamentos do ser humano. Houve desajuste entre o homem e Deus, né? Houve ali o pecado que então gerou esse desajuste, gerou essa desarmonia, gerou essa falta de conexão. E o pecado então, pela desobediência, trouxe, né, terríveis frutos, passaram a ser colhidos. Se você pega Gênesis 3,16, que fala que quando Deus fala para a mulher que em meio de dores darás à luz filhos, isso vai muito além da dor do parto para a mulher, mas para os pais, daquele momento em diante, criar filhos em todos os aspectos é algo bem doloroso, e os pais sabem muito bem disso. Então todo o processo de criar filhos torna-se doloroso após o pecado. Todo desenvolvimento da humanidade, que era o propósito de Deus, que fosse desenvolvido no contexto de Gênesis 1 e 2, no contexto de shalom, de relacionamentos bem estabelecidos e pré-determinados e ajustados, a partir daquele momento tudo se desajusta. Tudo se desenvolve não no padrão do Éden perfeito, mas se desenvolve no padrão do Éden desajustado pelo pecado do homem.
Então o relacionamento do homem com a criação se desajusta, o relacionamento entre Adão e Eva se desajusta, e a gente percebe isso, que eles antes andavam nus e não se envergonhavam, de repente eles já sentiam vergonha um do outro, começam a desenvolver problemas ali emocionais, medo. Adão foge quando ouve a voz de Deus no jardim, então antes não havia medo, agora existe medo. Eles se escondem de Deus, algo que não acontecia antes. Então houve um desajuste gigantesco naquela perfeição e que afetou todos os seus relacionamentos. A gente chega no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê dois irmãos, Caim e Abel, Caim matando Abel. Então você vê como tudo se desajustou com o pecado. Então todos os relacionamentos foram perdidos ali, o shalom, o ajuste divino, o ajuste, a associação perfeita aos moldes de Deus foram desajustados, foram tirados do seu rumo. Então a Bíblia mostra que a partir dali esses relacionamentos são desajustados, principalmente o relacionamento entre pais e filhos. A gente vê muitos exemplos na Bíblia onde alguns pais preferiram certos filhos do que outros e houve um desajuste na família e terríveis consequências ocorreram nessas famílias por causa dessas preferências, dessas coisas que ocorreram de forma errada. Então houve um desajuste por causa do pecado, mas teve uma coisa que não se desajustou, teve uma coisa que permaneceu no mesmo nível, que foi o amor de Deus como Pai para os seus filhos. Isso nunca sofreu abalo, isso nunca sofreu desajuste. Foi Deus e sua atuação como Pai que permaneceu o mesmo desde Gênesis 1, Gênesis 2, e que criou o conceito de paternidade original, que é o melhor exemplo da função de ser pai, que é o supremo alvo e objetivo que todos nós devemos ter. E eu sou de uma época que, quando criança, muitos dos meus amigos queriam ser filhos do Silvio Santos, né? Porque o Silvio Santos era muito rico e tinha muita coisa e poderia prover muita coisa. Eu lembro de algumas crianças falando que queria ser filho do Silvio Santos, né? Como exemplo de paternidade. Mas Deus está hoje de braços abertos para nos dar não só aquilo que a gente quer, nem sempre Ele vai dar o que a gente quer, mas principalmente Ele está aberto e pronto como um bom pai para prover tudo que a gente precisa. E no contexto de paternidade original a gente precisa entender algumas coisas, né? Eu quero ler uns versículos aqui com vocês para que a gente entenda bem esse conceito de paternidade. A primeira coisa que a gente vê em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, diz o seguinte: porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então uma coisa importante que a Bíblia traz em várias outras coisas é que a paternidade original, né, Pai, Deus como Pai, Ele nos adota. Recebemos através de Jesus o espírito de adoção, onde podemos chamar Deus de Pai. Em João 1,12 fala que somos feitos filhos de Deus aqueles que creem no seu nome, né? Nem todo mundo é filho de Deus. É filho de Deus aquele que crê, aquele que entende que Deus, antes da fundação do mundo, quis salvar a humanidade, quis resgatar, quis restaurar os relacionamentos, quis trazer para o coração do ser humano aquela perfeição do Éden, e só através de Jesus, de uma intervenção do próprio Deus, que enviou o próprio Filho dele, para que a gente pudesse, através de Jesus, ter esse relacionamento restaurado com Deus. Então nós somos adotados por Deus, nós não somos filhos legítimos de Deus. Nós somos filhos dos nossos pais, mas Deus nos adota. O único filho legítimo de Deus é Jesus, que nasceu dele próprio, da sua própria natureza. E nós somos adotados.
E quando nós entendemos o que Jesus fez e nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, do nosso ser, e Ele nos recebe, nós somos então adotados, passamos a ser tratados como filhos. E isso é magnífico, isso é maravilhoso, né? Que nós podemos ter um relacionamento com esse grande Deus através do seu Filho Jesus. E nós somos adotados, não podemos chamar Deus de Abba Pai, que é um termo que traz a simplicidade do termo papai, né? E somos aceitos, recebidos por Deus. Então a gente entende Deus como Pai porque Deus nos adotou. E às vezes algumas pessoas que passaram pelo processo de adoção aqui podem entender um pouco isso, né? Talvez melhor do que nós que não passamos por isso, entendem, podemos compreender que Deus nos recebe como seus filhos. Ele nos adota, né? E o espírito de adoção, e não somente isso, mas uma paternidade original, não apenas traz aquela pessoa que estava longe para perto, aquela pessoa que estava desamparada, sem auxílio, sem carinho, sem alguém que cuidasse dela, e Deus simplesmente faz isso, nos traz para si através de Jesus. E já seria bom demais se isso fosse só isso, né? Mas Ele não apenas nos adota, mas no versículo 17 aqui desse mesmo capítulo 8 de Romanos, diz que, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, Deus tem nos dado uma herança, e uma herança igual de filho legítimo, a mesma herança que Jesus tem, é a herança que Ele nos dá. Então, a mesma oportunidade de passar a eternidade na presença de Deus e ter todos os benefícios que Jesus tem como filho legítimo, nós podemos usufruir disso também, através de Jesus. Então, a paternidade original de Deus, né, a gente precisa entender que Ele nos adota. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós abraçamos Jesus pela fé, quando nós o convidamos para fazer parte da nossa vida, e Deus nos adota, Ele nos recebe, e não apenas isso, mas nos dá direitos, nos dá herança como filhos legítimos. A mesma herança é repartida a nós como filhos legítimos. Ele não diferencia, ele fala, não, isso aqui vou quebrar o galho dele porque eu peguei para criar. Não, Ele nos recebeu como filhos, nos trata como filhos legítimos. E não apenas isso, mas Deus torna-se um Pai que se compadece de nós. Lá no Salmo 103, Salmo 103, versículo 13, diz algo muito interessante. Salmo 103, 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Um pai se compadece, sabe aquele pai que percebe a necessidade do filho e faz aquilo que ele precisa, dá aquilo que ele precisa, né? Isso é muito interessante quando um filho se machuca por alguma coisa, ou ele cai, ou ele tropeça e cai e ele chora, o pai se compadece e vem rápido abraçar, né? Trazer aquele carinho. E Deus faz isso. E quantas pessoas hoje precisam entender que Deus se compadece delas? Às vezes as pessoas erraram tanto na vida, tomaram tantas atitudes erradas, que elas acham que Deus não perdoa elas, que Deus não se compadece, não recebe elas, mas Ele recebe. Ele recebe como um pai que se compadece. Então esse versículo é muito importante. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então a gente pode chegar até Deus. Deus não é aquele velho ranzinza, indignado que alguém
chutou uma bola no seu quintal e ele quer pegar aquela bola e cortar e sair gritando. Não. Deus se compadece daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que entenderam que Deus quer só restaurar um relacionamento que foi estragado pelo pecado. A gente errou, a gente cometeu erros, a gente fez coisas absurdas, mas Deus quer restaurar isso nas nossas vidas. Ele quer restaurar um relacionamento, Ele quer desenvolver um relacionamento de pai e filho com a gente. Então Ele envia Jesus para fazer esse trabalho de restauração em nós. Então Ele se compadece, né? Ele quer nos dar aquilo que a gente precisa, que a gente anseia no fundo da nossa alma. Um pai se compadece, ele cuida, né, dessa forma. Mas também um bom pai disciplina, não é verdade? Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, Provérbios 1:8 diz o seguinte: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Um pai ensina. Um pai ensina. Ele fala o que tem que fazer, ele direciona, né? Ele direciona. Então um pai ensina. E da mesma forma que aqui fala que a gente deve ouvir os ensinamentos, as instruções, aqueles papos de pai, né? Meu filho, faz isso, estude, procure saber quais são os seus talentos, suas aptidões, foque nisso, faça aquilo que, né, vai gerar você satisfação, para realmente construir em você algo importante. Deus ensina também. E o ensino de Deus está aqui na sua palavra, a gente precisa conhecer. E não só isso, mas como diz aqui o versículo 8, né? Ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então eu devo ouvir o ensino de Deus e não deixar essa instrução. Aplicar isso na minha vida de forma forte, direta, clara. E também em Provérbios 22:6 diz que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Mesmo quando for velha, ela não se desviará dele. Ensinar não é simplesmente falar, mas é mostrar como se faz. Mostrar pela prática. Mostrar que esse ensino funciona. Então, você que é pai, você que é mãe, tem pessoas te observando, tem pezinhos seguindo seus passos. Ouça a instrução de Deus. Ouça e viva essa instrução. Porque ainda talvez quando seu filho for velho, ele não vai se desviar desses ensinos. Então Deus é um pai que ensina. Pai tem que ensinar. Então, pais, prestem atenção, ensinem seus filhos o que é correto. Se a mãe está ensinando o filho naquilo que é correto, o pai não deve desvirtuar, não deve contradizer a mãe. Então, pais, entrem num acordo. Quando a mãe fala para um filho não fazer algo, não contradiz a mãe, não contradiz, apoie a mãe. Se o pai fala para o filho não fazer alguma coisa, a mãe não deve contradizer o pai, mas apoiar. Isso mesmo, meu filho, obedece o seu pai. Isso, meu filho, obedece a sua mãe. Porque se o filho começar a perceber que pai fala uma coisa e mãe fala outra, ele vai para onde é mais fácil. Então, Deus não é assim não. Deus ensina. Deus fala o que tem que ser feito, fala o que acontece se a gente fizer o que é certo e fala o que acontece se fizer o que é errado. Se a gente permanecer nos ensinos, nas instruções de Deus, quando formos velhos não vamos nos desviar disso e vamos colher grandes benefícios. Então, como eu falei, Deus ensina. Então Deus nos adota, Deus nos dá herança como filhos legítimos. Deus é um pai que se compadece, mas também é um pai que disciplina. É um pai que traz para o trilho quando a gente resolve pisar fora. Provérbios fala sobre isso, né? Uma disciplina. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 12, diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Pais que amam vão disciplinar os filhos,
vão trazer, como a gente diz no nosso bom linguajar, vai chamar na regulagem, vai dar aquele aperto para o filho acertar o rumo. E às vezes vai ser necessário usar a vara da disciplina, quando há desobediência, quando há rebelião, atitude de rebelião, de desobediência. A Bíblia fala que tem que chamar a vara da disciplina, né? E a criança, o filho tem que entender que existem consequências quando as coisas saem do rumo, do trilho, que é uma forma de trazer ele para a realidade novamente. E Deus faz isso conosco, Ele nos disciplina. Quando a gente desobedece, age igual uma criança, Ele nos disciplina. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Aquela história do pai que não disciplina o filho por amor, isso não existe. Quem ama, disciplina. A falta de disciplina mostra a falta de amor. Então isso é muito sério, isso é muito importante. Em uma paternidade original haverá disciplina sem sombra de dúvidas. Mas também Deus é um pai que cuida. Lá em Mateus capítulo 7, eu gosto muito dessa passagem de Mateus 7, que mostra ali de uma forma simples, né? De uma forma, eu não sei a melhor palavra, né? De uma forma singela, clara, o cuidado de Deus. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho te pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, nós que somos maus, conseguimos dar boas dádivas aos filhos, que dirá Deus? Que dirá Deus? Deus cuida. No livro de Mateus, ele dá um exemplo que os lírios do campo não fazem nada, né, para ser como são, porque Deus cuida deles. Os pássaros são cuidados e nós não seremos ainda mais, nós que recebemos Jesus e nos fomos adotados filhos de Deus com herança. Ele não vai cuidar de nós? Você acha que Deus não se importa com você? Não se importa com seus dilemas, com as suas tristezas, com as suas necessidades? Quantas pessoas eu já ouvi falar assim: mas Deus tem problemas maiores, tem a fome na África para se preocupar. Sim, Deus se preocupa com isso e atua nessas questões da mesma maneira que Ele atua com um problema simples seu. Porque Deus te ama. E Ele se importa e Ele cuida. Então, a paternidade original gera, a gente entende isso, né? Que nós somos adotados por Deus, somos adotados como filhos legítimos, com direito à herança. Ele se compadece de nós, Ele nos ensina, nos disciplina, Ele cuida. Mas principalmente lá em Lucas 15, essa história eu acho fantástica também, a história do filho pródigo, né? E mostra um traço da paternidade original proveniente de Deus, que é um pai que restabelece a ordem. Lucas 15, versículos 17 até o versículo 24, diz lá que: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti somente. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pois
Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Olha que coisa fantástica. Restabelecer a ordem. Esse filho pródigo abandonou a presença do pai, abandonou a casa do pai, pegou o que era dele e sumiu e gastou tudo no mundo, se arrebentou no mundo, até que ele estava comendo com porcos, uma vida deplorável, perdeu todas as suas condições, perdeu o conforto, perdeu o respeito, perdeu tudo na presença que ele tinha na presença do pai. Ele jogou isso fora, mas ele caiu em si, né? Ele caiu em si e resolveu voltar. Qual foi a atitude do pai? Lá vem aquele sem vergonha que largou tudo que eu dei para ele. Não, ele correu, abraçou e beijou. Houve compaixão aqui. Houve um restabelecimento de ordem. Quando esse pai pega esse filho que voltou, ele manda trazer a melhor roupa, a roupa de filho, uma roupagem de filho. Manda colocar um anel no dedo, manda festejar. Toda a ordem foi restabelecida por esse pai. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, restabelecer a ordem nas nossas vidas conforme a ordem que operava no Éden, lá em Gênesis 1 e 2. Restabelecer aquele shalom, onde todos os relacionamentos da nossa vida são restaurados, restituídos. O relacionamento entre nós e Deus, o relacionamento entre nós e a própria criação, o relacionamento entre nós e todas as outras pessoas. Deus quer restaurar isso porque uma paternidade original é uma paternidade que restaura e restabelece a ordem. Que coisa sensacional que é isso! E Deus quer e pode restabelecer isso na sua vida hoje. Para isso você tem que entender, nós precisamos entender que existe um Deus que nos adota, que quer ser nosso Pai. A gente precisa saber amar e aprender a amar esse Pai maravilhoso. E a gente tem que entender, se nós amamos a Deus, que pé que tá esse amor, esse entendimento é necessário. Tanto que Jesus perguntou para Pedro, lá no capítulo 21 de João, 3 vezes ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Isso é um trecho importante, muito interessante da palavra, onde Deus quer mostrar para o próprio Pedro se Pedro realmente amava a Deus, amava Jesus. E Pedro responde de uma maneira, depois fica triste, porque Jesus perguntou para ele 3 vezes a mesma coisa, até que no fim ele realmente entende que ele não amava Jesus como Jesus o amava. Então essa mesma pergunta para nós, a gente tem que entender se nós amamos realmente a Deus, o Deus que quer nos adotar, que quer nos atuar em nossas vidas e restaurar todas as coisas. E os pais de hoje precisam ter certeza que seus filhos o amam, e os filhos precisam entender que seus pais o amam e ter tudo restaurado entre eles. Talvez o seu relacionamento entre você e seu filho, entre você e seu pai, precisa de restauração. Restauração de Gênesis 1, precisa do shalom bíblico, onde todos os relacionamentos são ajustados. E isso é fundamental que você entenda, que você viva, que você tenha isso com Deus, que você tenha isso com todas as outras pessoas, que haja esse ajuste. Esse ano que vem, agora 2021, fazem 20 anos que meu pai morreu, né? Que meu pai se foi. Mas olhando para trás, eu vejo que Deus proporcionou para mim, provavelmente também para os meus irmãos, e principalmente para o meu pai,
Ele providenciou uma oportunidade para que meu pai soubesse que os seus filhos o amavam, porque a gente foi criado num contexto que a gente não foi muito acostumado com demonstrações de amor através de toques físicos ou falar que se ama. A gente não foi acostumado com essas coisas, mas a gente acostumou a demonstrar amor fazendo coisas em favor dos outros. Então a gente não falava muito, mas a gente fazia mais. E meu pai, por muito tempo, teve problema com bebida, e isso arruinou partes importantes das nossas vidas como família. E meu pai sabia disso muito bem. E eu entendo que muitas feridas foram abertas no relacionamento entre meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Eu era menor, né? Talvez eu passei um pouco menos, ou acho que foi menos, não sei bem. Mas muitas feridas foram abertas e meu pai, sem dúvida, ele achava que não era amado por nós por causa desses problemas que ele tinha com a bebida, essa doença que ele vivenciou. Isso gerou muita dificuldade. Então, quando meu pai ficou doente e precisou ficar hospitalizado, né, Deus moveu as circunstâncias para que cada um dos seus 3 filhos passassem um tempo com ele, sendo útil, ajudando, demonstrando amor. Não com muitas palavras, mas realmente com ações. E quando ele ficou aqui em Juiz de Fora, no Hospital Asconce, cada um de nós, eu e meus 2 irmãos, nós ficamos com ele pelo menos uma semana, né? Onde a nossa própria maneira de agir, as nossas próprias formas de lidar, a gente conseguiu mostrar para ele e agir, dizer o eu te amo de uma forma onde ele pudesse entender. E foi a forma de Deus, o nosso Supremo Pai, que ele cuidou de certas feridas antigas, que isso foi tratado no coração de cada um. E fez meu pai perceber, antes dele finalizar a sua jornada, que seus filhos o amavam, apesar das muitas dificuldades que nós passamos. E eu fui o último filho a ficar com meu pai antes dele morrer. Fiquei uma semana com ele no hospital, se não me engano, e pude cuidar dele da minha maneira. E no dia que eu fui embora, que a minha tia veio ficar no meu lugar, nessa mesma noite, de madrugada, ele morreu. A jornada se findou, mas as verdades foram esclarecidas. E meu pai foi embora sabendo que seus filhos o amavam, apesar de tudo que houve, muitas lutas e pelejas que ele teve e que nós tivemos. Ele sabia disso. A gente pôde mostrar isso, porque Deus proporcionou esses momentos onde meu pai pôde entender que seus filhos o amavam. Olha que magnífico isso. Então, eu quero dizer para você hoje: seu pai sabe que você o ama? Seu pai sabe? Você já conseguiu mostrar isso? Dizer isso de alguma maneira? Seus filhos sabem que você, pai, o ama? E agora eu quero dizer para todos vocês já entenderam, você já entendeu que Deus te ama? Porque você já entendeu também se você realmente ama a Deus como Pai? Deus quer restabelecer a ordem em todos os nossos relacionamentos. Ele quer restaurar aquele Éden do capítulo 1 e 2 de Gênesis, onde está tudo ajustado, tudo perfeito, tudo consertado, tudo em ordem, tudo é plenas condições. Então que hoje você seja adotado por Deus, porque Deus está querendo te adotar. Jesus já veio. Deus, antes de que tudo isso acontecesse, já sabia
Por isso ele se predispôs a enviar Jesus, a assumir nossas culpas na cruz, para que hoje a gente pudesse ser adotado, ser recebido com aquele abraço, com aquele beijo maravilhoso, igual o pai do filho pródigo recebeu, porque é assim que Deus quer. A gente pode ter errado, pode ter feito tudo de errado, mas o Pai quer nos receber, nos perdoar e restabelecer a ordem. Então vá até Jesus hoje. Vá até Ele, seja adotado, receba a sua herança como filho legítimo, seja cuidado, seja ensinado, tenha tudo restaurado na sua vida. É a melhor coisa que nós temos, né? Então, que hoje seja dia onde Deus restabeleça a ordem nos seus relacionamentos, na sua vida, estabelecendo o verdadeiro shalom na sua existência, onde tudo se encaixe no ajuste que Deus tem, no ajuste que Deus quer. Que haja restabelecimento de tudo que está fora do lugar na sua vida, na sua família, no seu ser, no seu coração, na sua vida emocional, em tudo. Que haja esse restabelecimento. Bem, se você não foi a Jesus, vá, fala com Ele: Jesus, entra no meu coração, me recebe, Deus, me adote. Estou aqui, que Jesus venha e faça parte da minha vida, que eu seja adotado e desfrute da paternidade, de ser filho de um Pai tão grandioso como o Senhor. Que a gente aprenda a vivenciar os benefícios da paternidade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor nos ama dessa forma tão graciosa, tão poderosa. Te louvamos porque o Senhor cuida, o Senhor nos adota, nos recebe com um abraço, o Senhor restaura a ordem nas nossas vidas, o Senhor nos disciplina, o Senhor tem cuidado conosco e agradecemos por tudo que o Senhor fez e tem feito e ainda vai fazer. O Senhor sabe que cada um que está assistindo agora precisa de Ti, precisa entender a Tua vontade, precisa cumprir os Teus desígnios. Que o Senhor abençoe cada um. Agradecemos por tudo. E aqueles que precisam se aproximar de Ti, ser adotados por Ti, que o Senhor faça isso, convença esses corações, mostre que hoje seja o dia do grande restabelecimento da ordem na vida espiritual, emocional. Restabeleça os relacionamentos. O Senhor sabe que cada um tem passado, cada pai que tem vivido dificuldade com seus filhos, Pai, restabeleça, coloque ordem nesses relacionamentos. Que eles estão vivendo dificuldade conjugal, que haja restabelecimento da ordem. Aqueles que estão tendo dificuldade em tantas outras áreas, que a ordem seja estabelecida, que o shalom seja claro e presente nessas vidas, na existência de cada um. Estabeleça a ordem de todas as coisas nas nossas vidas, que possamos entender o Teu amor e aprender a Te amar, que possamos compreender isso e viver esse pleno amor que o Senhor tem por nós e desfrutar de todos os Seus grandes benefícios por nós e para nós. Agradecemos por isso e que o Senhor nos abençoe nessa semana, que seja um grande momento de descobertas de um Pai tão precioso que nós temos, e que o Senhor seja honrado através da nossa vida, das nossas escolhas e existência. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos então finalizando esse culto especial de hoje. Espero que tenha sido útil para você essa reflexão. Espero que você aproveite bem. Se você é pai, parabéns para você, parabéns a todos os pais, aqueles que têm exercido essa função com maestria, com determinação, em honrar a Deus que tem dado essa oportunidade de ser pai. Nem todos tiveram essa oportunidade ou têm, mas você que tem,
Agarre essa oportunidade com toda a força do seu ser e honre a Deus com isso. Honre a sua família, honre seus filhos, seja bênção para todos eles, seja bênção para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, seja bênção para Deus, seja bênção para todos que estão ao seu redor. Que todos os seus relacionamentos, toda a sua vida seja ajustada conforme o plano que Deus tem. Que essa semana seja uma grande oportunidade de vivenciar essa novidade. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida, sua família e que você possa desfrutar do melhor que Deus tem para você. Esse é o meu desejo profundo e que você continue firme aí. A gente vai se encontrar na próxima quarta. Grande abraço, Deus abençoe, feliz Dia dos Pais e que Deus seja cada vez mais presente, um Pai mais evidente para sua própria consciência, que você entenda isso e desfrute e viva isso. Abração, até mais.